Olá, eu sou a Débora Ferreira, eu sou consultora de estilo e autora do Moda e Consciência, que é o meu site, o meu Instagram e também esse canal por onde você está me vendo. Hoje eu vou continuar a série sobre acessórios, falando sobre um acessório que muita gente às vezes tem dificuldade na hora de usar, que são os colares. Muita gente às vezes fica em dúvida de como usar colar, de como combinar o colar com o decote da roupa que está usando. E aí eu vou dar uns truquezinhos bem básicos, bem fáceis para você não ter dificuldade mais na hora de usar o seu colar. E aí pra gente começar, eu trouxe esse colar aqui, que é um colar bem simples, é um colar que tem um pingente e tal, e ele acompanha o decote da minha blusa. Minha blusa é um decote V, e aí se a gente perceber, ele fica bem harmônico quando a gente coloca junto. Quando a gente coloca um colar que acompanha o decote da nossa roupa, da nossa camisa, do vestido que você está usando, da blusa, ele fica bem harmônico e é a forma mais simples quando você não quer errar, não quer ter dificuldade. Combina o colar com o decote. E aí, como eu tenho aqui um decote V, esse tipo de colar, geralmente ele é um colar que alonga bastante o rosto, ele dá uma alongada na silhueta. Por quê? O foco dele é aqui, então ele cria essa linha vertical. E aí, para quem tem às vezes a sensação de que tem o pescoço um pouquinho mais curto, de que de repente sente que o rosto é muito redondinho e quer dar uma alongada, uma alongada nessa região, o colar nesse formato ele é uma ótima opção. Nesse formato que tem o pingente, que é um colar um pouquinho mais distante do pescoço, ele é uma ótima opção. E agora eu tenho um colar que ele é bem próximo do meu pescoço. Ele é um colar que ele é totalmente diferente do decote da minha camisa, e isso é para quando a gente às vezes não tá ligando para harmonia, nem sempre você quer estar harmônica, então você quer de repente criar uma imagem diferente, você pode colocar um colar totalmente oposto ao formato do decote da sua roupa. E esse aqui, por exemplo, ele é bem próximo do meu pescoço e ele cria um efeito contrário ao anterior. Ele acaba criando um efeito, de repente, de um pescoço mais achatadinho. Ele corta esse efeito que o decote causa, porque o decote V, por si só, ele causa essa sensação de alongamento na silhueta. Quando eu coloco esse colar, ele corta. Então, o nosso olhar fica um pouco mais próximo do colar, que acaba causando essa sensação, de repente, de um pescoço um pouco mais encurtadinho, achata um pouquinho mais. Então, vale pensar se você quer passar isso, se você não se importa com essa mensagem. E aí a gente também tem essa mensagem quando a gente usa choker, né? Choker, gargantilha de forma geral, que são esses colarezinhos menores que ficam bem aqui na altura do pescoço mesmo. E olha como ele realmente corta o meu pescoço, ele dá essa sensação de uma linha bem no meio do pescoço, e aí, mais uma vez, ele dá uma sensação de um rosto um pouco mais achatadinho, de um pescoço um pouco mais encurtadinho. Então, se você tem a sensação e te incomoda de alguma forma que o seu pescoço seja um pouquinho mais encurtadinho, ou então que o seu rosto é um pouco menor, ou um pouco mais arredondado, ou até quadrado também, esse colar ele vai acabar meio que evidenciando isso. Então, se não é uma coisa que você curte, vale de repente apostar em um colar mais longo. E falando em colar longo, a gente tem um colar bem longo mesmo, que é esse tipo de colar, que geralmente ele vai trazer essa sensação de mais alongado ainda. Então ele tá bem distante do pescoço, ele tá bem distante inclusive da região do busto. Então quem tem às vezes a sensação de que sente, né, que o seio é muito volumoso, que às vezes não gosta, então que dependendo da roupa que você use, fica um pouco mais evidenciado e te incomoda de alguma forma, vale a pena pensar em um colar bem longo que acaba bem abaixo da linha do busto. E aí, o que ele causa? Ele causa essa sensação também de alongamento, inclusive de alongamento da silhueta. Ele ajuda às vezes a dar uma sensação de uma silhueta um pouco mais afinada, porque o nosso olhar vai ficar bem aqui no centro. O nosso olhar vai ficar bem no centro do corpo, então vai acabar
desviando um pouquinho a atenção do lado. Então, para quem acha às vezes que colocou uma roupa que tá deixando você meio sem silhueta, meio sem forma, tudo meio largo, vale a pena de repente colocar um colar assim, porque ele cria essa linha vertical. E aí, mesma coisa, para quem sente às vezes que o rosto é um pouquinho mais, que o pescoço é um pouquinho mais curtinho, ou que o rosto é mais arredondado, mais quadrado, vale super usar esse colar, porque ele traz essa sensação de alongamento. E a gente pode brincar também. Se você quiser, de repente, usar um colar mais curtinho, mas você quer evitar um pouquinho esse efeito de achatamento aqui, você pode combinar um colar mais curtinho com um colar mais longo, porque aí o colar longo ele vai quebrar um pouco esse efeito que o colar curto causa. Então o nosso olhar vai vir para cá, mas também vai vir mais para cá, para baixo. Então vai acabar aumentando um pouquinho mais essa sensação de alongamento, vai evitar um pouquinho que o nosso olhar fique só aqui. Quando a gente coloca só esse colar, o nosso olhar para aqui e pronto. Quando a gente coloca esse colar, mas coloca um outro, um pouquinho maior, um pouco mais alongado, o nosso olhar ele também, né, ele não para só aqui, ele continua. Então é uma forma de você quebrar um pouquinho esse efeito não tão legal de repente que ele pode causar na sua silhueta. E essas são algumas formas que a gente pode usar colar, são algumas formas que a gente pode, de repente, de pensar nas mensagens que eles vão passar, no efeito que ele vai causar no nosso rosto, na nossa silhueta. E também vale super pensar, de repente, no decote da roupa que você está usando, se ele vai acompanhar, se não vai acompanhar. Como eu sempre falo, tudo na nossa imagem é intenção. Qual é a sua intenção ao usar esse colar? O que você quer passar com ele? Qual mensagem ele está passando? Ele está em conformidade com o que você quer passar? Ou não está? O que você pode fazer para que ele fique um pouquinho mais próximo disso? Vale super pensar nisso. E esse vídeo é uma continuação da nossa série sobre acessórios. Se você não assistiu, o anterior foi sobre óculos, está aqui em cima. E o próximo a gente vai falar sobre brincos, então fica aqui para você não perder nada. Compartilha com uma amiga, se inscreve no canal, comenta o que você achou, comenta qual a sua dificuldade ao usar colar. Se você não me segue ainda nas redes sociais, me segue no Instagram também. E é isso, até a próxima!